Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USE Intermunicipal de Ourinhos, e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e ensinos. A USE Intermunicipal de Ourinhos, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Eu sou a Larissa Poma e hoje nós vamos abordar o tema sobre o livre-arbítrio. Na verdade, nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos no programa anterior. E para nos ajudar a explorar um pouquinho mais esse tema, nós vamos convidar a Cidinha Casagrande, que é uma colaboradora do movimento espírita da cidade de Ourinhos. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Larissa, obrigada. Bom estarmos juntas novamente. Muito bom. Então vamos dar início às nossas perguntas. Cidinha, vamos lá para a primeira do dia. O que se pode entender por livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a faculdade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Então, é a liberdade que nós temos de escolher fazer algo. Para a doutrina espírita, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro ele é construído todos os dias. Através dos nossos pensamentos e ações, o espírito e o seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio. Então, nós determinamos, né, a nossa caminhada, digamos assim. É muito boa essa sensação de sermos responsáveis pelo nosso destino, não é? Verdade, verdade, Larissa. Quando se Então tem vamos. consciência disso. Quando se tem Verdade, consciência disso, né? sem dúvida, Cidinha. Então vamos lá para a segunda pergunta, dar continuidade para ir aprofundando um pouquinho nesse tema. Cidinha, nós, como seres humanos, temos sempre o livre-arbítrio ou de vez em quando a gente não tem? Na realidade, né, assim como nós temos a liberdade de pensar, nós temos a de agir. A gente pensa e quase que sempre a gente age. Sem o livre-arbítrio, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, essa liberdade, o homem seria como uma máquina. Então, há liberdade de agir desde que haja a liberdade de fazer. Então, nos primeiros tempos da vida, a liberdade ela é quase nula seres. Ela vai evoluindo e os seus objetivos eles mudam de acordo com o desenvolvimento das faculdades. Então, conforme o ser vai crescendo, vai desenvolvendo as suas faculdades e vai evoluindo também a sua liberdade. Por exemplo, a criança, tendo os pensamentos relacionados com as necessidades da sua idade, ela vai aplicar a sua liberdade, seu livre-arbítrio, às escolhas que são necessárias naquele momento para ela. Né? E assim nós adultos. Né? A criança não age como um adulto. O adulto é diferente, mas por quê? Porque ela é limitada ainda, né? No seu progresso, a gente pensar em termos ainda, né? Até ela se tornar um adulto, o adulto tem pouco mais de liberdade, digamos assim. É só para a gente exemplificar. Então, conforme o espírito vai evoluindo, vai crescendo, vai ampliando a sua liberdade, né? A sua liberdade para agir, para fazer os atos. Interessante, só para esclarecer, eu acho que foi isso que você quis dizer. Quando nós temos essa infância, né, essa infância que está referida aqui, quando nós somos crianças, nós estamos falando da infância aqui na matéria, mas nós Matéria. podemos entender também na infância espiritual, né? Conforme nós vamos evoluindo, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Eu acho interessante essa.
É isso mesmo. Vai cada vez, quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade, digamos assim, né? É interessante isso. E vamos lembrar aqui, quem está ouvindo, que todas essas perguntas, elas são baseadas no Livro dos Espíritos. Então, nós estamos aqui fazendo as perguntas, dando as respostas com base no que está lá no Livro dos Espíritos, né, Cidinha? É isso mesmo. Então, vamos continuar. Próxima pergunta. As predisposições instintivas que nós trazemos ao nascer não são um obstáculo ao exercício do nosso livre-arbítrio? Essas predisposições instintivas, elas são do espírito antes de sua encarnação, já para com ele, né? Conforme é mais ou menos adiantado, podem levá-lo a praticar atos condenáveis. E ele será auxiliado nisso pelos espíritos com essas mesmas tendências. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, a gente pode até trazer, que é do espírito, né? Conforme seria mais ou menos adiantado, mas a gente tem que, não podemos esquecer que nós temos a faculdade de pensar também, né? E é ela que nos ajuda a conter, às vezes, essas coisas instintivas que nós trazemos. Pensar, opa, se eu vou fazer isso, eu posso me dar mal, será que isso é certo? Então, isso contém um pouco, né? Essas tendências. A vontade de resistir é importante, né? Porque por isso que ele fala que querer é poder para nós. Muito bem. Cidinha, e o organismo? Nós temos a nossa Constituição, nosso organismo aqui na vida física. Ele tem alguma influência sobre os nossos atos? E se ele tem, não acaba anulando o nosso livre-arbítrio? O espírito, né? Os espíritos nos ensinam que o espírito ele está certamente influenciado pela matéria. A matéria, de uma certa forma, inibe, né? Vamos dizer, a manifestação, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque nos mundos onde os corpos são menos materiais, as faculdades elas se desenvolvem com mais liberdade, né? A gente aprende, a gente vê isso nos livros, né? Aqui nós já somos um corpo mais pesado, mais material. Porém, eles nos esclarecem que não é o instrumento que dá as faculdades, não é o corpo que dá as faculdades para o espírito. Além disso, é preciso separar aqui as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto assassino, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e o transmite, né? E não os seus órgãos. Não é o corpo que traz o instinto assassino, é o espírito que traz isso com ele. Então, aquele que canaliza o pensamento para a vida da matéria torna-se semelhante ao irracional. Se a gente estiver aqui, isso dá para a gente pensar até na nossa vivência. Se a gente só pensar em coisas materiais, ficar só ligado às coisas materiais e não utilizar o pensamento, como a gente falou, da capacidade de pensar, de inteligência do nosso raciocínio, né? Às vezes a gente não pensa, mas também não se previne contra o mal. Daí a gente comete atos, às vezes, né, até irracionais, digamos assim, como a gente fala. Então, é nisso que ele é culpado, uma vez que ele age assim por sua vontade. Então, o organismo, né, é o espírito que traz toda a sua influência e faz com que o homem haja, né, daquela maneira. Então, isso é bem importante a gente também saber. O corpo limita um pouco, né, mas o espírito que a gente fala assim, é o corpo que quer, eu sou assim, não. E o espírito, né, aquele que comanda. Então, por isso que a faculdade intelectual é importante também, né, para nós, o raciocínio, pensar, aliando as faculdades morais para o nosso desenvolvimento, para viver uma vida melhor. Entendi, muito bem. Cidinha, considerando isso, será que a alteração das nossas faculdades, das faculdades psíquicas, eu acredito que Kardec esteja se referindo quando ele faz essa pergunta aos espíritos, essa alteração das faculdades, ela tira de nós o livre-arbítrio? Então, aquele cuja inteligência é perturbada, digamos assim, né, emocionalmente, psiquicamente, por uma causa qualquer, ele não é mais senhor do seu pensamento.
e assim não tem mais liberdade. Então, de uma certa forma, ele é inibido. Né? Por quê? Porque ele não tem, às vezes, a sua faculdade intelectual, o seu pensamento, ele não consegue trabalhar isso. Né? Então, ele também, em consequência, não vai ter uma liberdade mais ampliada para agir, digamos assim. Né? Então, essa anormalidade é, muitas vezes, uma punição para o espírito que, numa outra encarnação, pode ter sido fútil e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Então, ele usou mal, agora ele vem, de uma certa forma, com uma inibição para o processo do aprendizado. Então, ele pode renascer no corpo de um deficiente mental, como escravizador no corpo de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. E aí é que está a ação da matéria. A matéria limita, né? Limita, por exemplo, sua liberdade, mas o espírito sofre, porque lá, espiritualmente, o espírito tem consciência dessa limitação. É como se eu tivesse o corpo deficiente, eu quero andar, mas não consigo andar. Há um sofrimento, né? Vamos pensar para o espírito. Para o espírito, que nesse caso está consciente, mas aqui no caso da normalidade dessas faculdades, quase que sempre intelectuais, né? Que dificulta esse entendimento, mas o espírito, sim, tem essa capacidade. Não, às vezes, naquele estado de vigília, mas ele está dormindo, né, com o espírito se liberta, ele tem, a gente vê nos livros, eles ensinam isso, porque quase que sempre no estado de vigília ele não entende muito isso, vamos dizer, uma vez que ele tem a sua limitação intelectual, quase sempre, né? Mas no estado de desprendimento espiritual, ele sente e ele sofre por isso. Então, é a contenção para a melhoria, digamos assim, né? Para a depuração do espírito. Muito bem. É a tal da responsabilidade, as consequências. É isso mesmo. Legal. Vamos para mais uma. Os desatinos das faculdades intelectuais, causadas pela embriaguez. É desculpa para atos condenáveis? Eu fiz alguma coisa, eu estava embriagada. E aí, estou desculpada? Não, não, né? Porque o bêbado, ele voluntariamente, ele se priva da sua razão. A partir do momento que eu me embebedo, né? Eu agi por livre-arbítrio. Eu tive a vontade, eu fiz, né? Ninguém me empurrou. Pode até ser envolvido pelo meio que seja, mas eu, por minha vontade, tomei, me tornei um bêbado. Então, não é desculpa. E, assim como me tornei um bêbado, às vezes cometo atos desatinados, brutais, paixões brutais, violências, né? Então, aí os espíritos nos esclarecem que, em vez de uma falta, comete duas. Uma porque bebe, né? Ali é uma falta, que não há necessidade, a gente já coisa, e, ao mesmo tempo, tem as consequências. Os atos que eu pratico com essa embriaguez é outra falta. Olha só como é esclarecedor isso aqui, né, para a gente. A gente fala, não, tudo tem consequência. É lógico que, né, pode ser num estado que pode ser até, pode haver atenuantes, dependendo, né, porque às vezes é estado de embriaguez que são induzidos, né, os espíritos, às vezes, de uma certa forma, mas é um atenuante que pode aliviar um pouco, mas não deixa de ser culpado, digamos assim. Né? Pode ter alguns entornos que aumente essa coisa, mas o espírito carrega, sim, a consequência, a culpa, ele vai ter que responder por isso. Muito bem, afinal a escolha é sempre nossa. Então Isso é mesmo. interessante, essa pergunta é muito interessante. Porque às vezes, né, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia, a partir do momento que você pega o copo e toma, você pode seja qual for o motivo, a gente aceitou, a gente optou, né? Olha só, é o uso da liberdade. Exatamente, muito bem, muito esclarecedor. Mais uma. A posição social. Ah, é pobre, é rico, classe média, enfim, todas essas classificações que nós temos aqui. Ela não é algumas vezes um obstáculo, uma barreira à total liberdade dos nossos atos? O mundo, sem dúvida, tem as suas exigências, né, para
todos. A sociedade às vezes exige, a gente não sabe como agir, enfim, né? Mas os Espíritos nos dizem que Deus é justo e tudo ele leva em conta, mas deixa para nós a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que a gente faz para superar os obstáculos. Então, às vezes, eu tenho o obstáculo, a minha posição social, eu sou pobre, daí assim, como é que eu vou agir, está me limitando? Tá, mas e que esforço eu estou fazendo para conseguir superar aquele obstáculo? É isso que a justiça funciona. Porque às vezes a gente fala, deixei de agir assim porque aquilo ali me inibiu. Deixei de fazer tal coisa que eu poderia ter feito, mas eu encontrei um entrave ali pela minha posição social, porque o rico não deixou, porque eu era muito pobre. Será que isso vai ser muito a nosso favor? Não, porque o que vai ser contado a nosso favor vai ser aquilo, a responsabilidade que eu tenho, que esforços que eu fiz para vencer o obstáculo que me foi apresentado naquele momento, né, que me tolheu a liberdade dos meus atos. Penso mais ou menos que os espíritos nos esclarecem nessa conduta, nessa forma. Porque senão a gente vai usar as posições sociais, né, para deixar de fazer as coisas, porque sou pobre, não consigo um emprego melhor porque eu sou pobre. Não tenho a liberdade de agir que nem o rico, de conquistar a coisa porque eu sou pobre. Será que é assim? E o esforço que a gente se faz, o que deveria se empenhar para tentar estudar, para tentar, né? Porque como a gente vê com inúmeros pobres aí que conquistam imensamente através do seu esforço, da sua disciplina, da sua dedicação, que conquista aquilo que eles almejam. Então, tem que ver dentro desse prisma, né, a responsabilidade. A justiça de Deus funciona dentro desse prisma. Verdade, Cidinha. Muitas vezes é claro que a gente tem aqueles casos em que faltam realmente as oportunidades, mas não pode ser uma trava, Isso uma mesmo. justificativa para o desenvolvimento, principalmente moral, né? Para essa ascensão moral e não só material. Porque às vezes a gente Isso olha mesmo. só do ponto de vista material. Nos dois. Agora você falou bem, é exatamente isso, né? Porque, eu não fiz porque eu não tive oportunidade, agi assim porque eu não tive estudo, por exemplo, né? Às vezes cometo um ato imoral, mas eu não tive estudo, não, dá para ter essa justificativa. Porque a vida, cada um dentro das suas condições, a vida vai nos encaminhando com a sua proteção divina, com tudo, para que a gente haja, né, usando o nosso livre-arbítrio para o nosso crescimento em todos os sentidos. Então, é importante. E os esforços, quando os espíritos falam de esforços, é sempre acompanhado da palavra pouquíssimos. Então, isso aí É fica muito verdade. forte, assim, para a gente. Tem várias respostas que eles dão assim, são poucos os esforços, pouquíssimos esforços que vocês É, fazem. Então, assim, para o nosso pouquíssimo, próprio crescimento, né? isso aí, pouquíssimos esforços, pouca vontade. É só chapuletada. Verdade. Então, vamos caminhando aqui para o final, para ver se a gente aprende de vez esse assunto aqui do livre-arbítrio, que é tão importante para a gente. Existe determinismo e livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Os dois coexistem? Na realidade, determinismo e livre-arbítrio, eles coexistem na vida, digamos assim, que eles caminham meio também em nossas vidas, né? Entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens, né? No início, a gente vai ver que às vezes há mais determinismo, mas aos poucos, conforme o homem vai evoluindo, né, nós vamos caminhando já para esse livre-arbítrio, né, que o homem bem utilizado ele vai determinando a sua existência também. Né? Não devemos esquecer que nós falamos de expressão corpórea em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. Os animais e os homens, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sobre determinação absoluta. Né? O animal ele é regido por um determinismo, né? Porque ele não pensa, e os homens quase selvagens também ainda não têm
o seu livre-arbítrio desenvolvido, assim, eles estão, vai vivenciando a sua existência já como se tivesse algo pré-determinado, e ele vai caminhando conforme vai se desenvolvendo. Então, a subordinação da criatura em suas expressões no mundo físico é lógica e natural, nas leis das compensações, dentro das provas necessárias. Mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Então, dentro, a gente, que nem fala que essa subordinação, dependendo do mundo, dependendo das nossas provas, das nossas expiações, a gente vai caminhando, né? Então, às vezes, a gente faz tudo e não consegue muito sair daquele patamar, porque como parece, parece que já está determinado que eu só tenho que sofrer, mas dentro da nossa, daquele processo evolutivo, talvez naquele momento seja necessário aquilo, a gente caminhar assim, dentro dessas provas, né? Mas lá no nosso íntimo, né, na influência espiritual, nós somos livres na escolha do nosso futuro caminho. É exatamente o que a gente está falando. Estou pensando lá dentro, mas eu posso escolher, eu posso. Está difícil a vida, parece que estou sempre passando por provação, né? Eu tenho que ficar sempre subordinado a isso, mas eu posso almejar, né, dentro, me tornar melhor. Eu livre, eu posso escolher o meu caminho. Nas dificuldades, eu posso escolher ser honesto, como eu posso escolher ser desonesto, digamos assim. Em todas as situações, o homem educado, ele pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício. A nossa consciência, nós sabemos, né? Aquilo, as leis de Deus estão dentro de nós. Então, aquilo que a gente sempre costuma falar. A gente sabe, a gente sente quando está fazendo algo errado, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque está lá dentro de nós. E onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Então a gente sabe, né, quando a gente não está certo, será que isso aqui é bom? Mas a gente também às vezes se deixa levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, que isso é uma força que nos faz enveredar às vezes por caminhos tortuosos. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha. Então, sempre é do homem, sempre é do espírito, né? O mérito da escolha. Estabelecida a verdade de que o homem é livre, na pauta da sua educação e dos seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, ele organiza o determinismo da sua existência, né? Então, conforme eu vou crescendo, vou sendo responsável, eu vou organizando, vou caminhar por aqui, por essa forma, por essa conduta, porque é o melhor, eu estou fazendo, estou determinando que caminho eu quero seguir, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Então, eu posso, né, nesse determinismo com as minhas escolhas, agravar, né, ou amenizar os rigores que a vida vai me apresentar no decorrer da caminhada evolutiva, da encarnação. Muito bem, muito obrigada, Cidinha. Muito bons esses esclarecimentos. Acredito que agora o tema livre-arbítrio tenha encerrado por aqui, mas quem quiser se aprofundar, sim. Livro dos Espíritos. Isso mesmo. Então, nós vamos nos despedindo, desejando que a paz, que a bênção do nosso Senhor esteja sempre em nossos corações, que Jesus permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos a sua companhia e até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe, indique para os amigos. É sempre uma alegria falar dos ensinamentos e aprender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus.